Muito se fala hoje em ser humilde, ter humildade, ter atitudes de humildade, agir com humildade. Mas eu queria te fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse do fundo do seu coração. Você tem agido com humildade? Eu sou Ulisses Pessoa e nesse vídeo eu queria bater um papo com você justamente sobre isso. Ter atitudes de humildade à luz da palavra de Deus, independentemente do seu credo, daquilo que você acredita, se você é cristão, não cristão, ateu, ateia, enfim. Mas como ser humano, agente transformador desta sociedade do caos. E não se esquece, se inscreve no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos nos abençoando e abençoando a vida de outras pessoas. E se você entende que esse canal está te abençoando, então vai lá, propaga para quem estiver necessitando de uma palavra vindo do céu. Pois é, como ter atitudes de humildade numa sociedade contemporânea do caos, em que se é pregado o ter acima de todas as coisas, a posição social acima de todas as coisas, o status social acima de todas as coisas, os títulos acima de todas as coisas, a prosperidade acima de todas as coisas e o individualismo em detrimento do coletivo. Como pregar? Como fazer? Como ter atitudes de humildade? A primeira coisa que nós temos que entender é que ter atitudes de humildade não é simplesmente você não ter dinheiro, não é simplesmente você ser um coitadinho, não é simplesmente você ser um pobrezinho, não falar muita coisa, não enfrentar ninguém, não tem nada a ver com isso. Você pode muito bem ter muito dinheiro, ter muito status, ser muito poderoso, ser muito poderosa e mesmo assim ter atitudes de humildade. Ou seja, ter atitudes de humildade independe da posição social que você tem. Ter atitudes de humildade independe do quanto de dinheiro você tem, de quanto de sucesso você tem. Ter atitudes de humildade é entender que, independentemente da posição social que você tem, você está no mesmo patamar de igualdade do outro, do seu próximo. Ter atitudes de humildade é, independentemente do status social que você tem, é você abençoar outras pessoas, é você saber se colocar no lugar da outra pessoa, é você entender que você é igual ao outro. E para isso, você precisa se colocar no lugar do outro. Esse é o maior desafio. A sociedade prega uma coisa: ter, individualismo, poder econômico, status social, títulos, sempre o individual. A Bíblia, à luz de todos os seus ensinamentos, prega que você tem que agir com humildade, ou seja, colocando-se no lugar do próximo, ajudando o outro, entendendo que você é igual ao outro, entendendo que você está no mesmo patamar do outro, independentemente do quanto que você ganha, do status social que você ganha, do poder que você ganha. E para isso, eu vejo Jesus nisso tudo. E tem um texto, Mateus 21, Novo Testamento, dá uma lida lá depois, que nós vislumbramos isso. Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, operando milagres, trazendo o céu para a terra, fazendo tudo acontecer, trazendo o Espírito ali, fazendo todos aqueles milagres, e as pessoas vislumbrando o poder dele, e ele sendo Deus encarnado, ele pede para os seus discípulos pegarem uma jumentinha, para que ele pudesse sentar nessa jumentinha, montar nessa jumentinha e entrar em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, as pessoas começam a gritar: Hosana, Hosana, Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Deus. E ele entra ali em Jerusalém. Você já ouviu essa história? Mas o que eu queria que você vislumbrasse nessa história? Que Jesus, com todo o seu poder, operando milagres, sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, o Senhor de tudo, ele poderia ter pego uma carruagem. Ele poderia ter pego um grande cavalo e poderia ter uma entrada triunfal com toda a pompa, com toda a elegância, com todo o poder, com argumentos pirotécnicos. Mas não. Ele, mesmo sendo o próprio Deus, ele mesmo sendo o próprio Senhor, operando milagres, ele pega uma jumentinha, corroborando a profecia de Isaías, entra em Jerusalém sentado numa jumentinha.
Trazendo para os dias atuais, poderia ser uma Lamborghini, poderia ser um avião, poderia ser um helicóptero, poderia ser uma Ferrari, poderia ser um Rolls Royce, poderia ser o mais moderno carro, aparelho que você possa imaginar nos dias atuais. Mas não. Ele monta numa jumentinha e entra em Jerusalém. Isso é para demonstrar a todos nós que nós não somos nada. Ele era o próprio Deus e conseguiu se despojar de tudo para mostrar para nós que, a despeito de todo o poder que você tenha, de todo o dinheiro que você tem, de toda a prosperidade que você tenha, você precisa se colocar no lugar do próximo. E você precisa demonstrar que você é igual ao outro, tendo atitudes de humildade. Ou seja, se o outro está precisando, você abençoa. Deus tem falado comigo o seguinte, que quanto mais nós abençoamos, mais nós somos abençoados. Sabe por quê? Porque nós nascemos para abençoar o outro, independentemente do status social que você tenha, com muito ou com pouco, tendo atitudes de humildade. Lembre-se, a sociedade quer que você tenha, quer que você seja o cara, a grande mulher, que você pregue o individualismo, todos os títulos. Eu não estou dizendo que você não possa ter sucesso, mas é você entender que, a despeito de todo o sucesso que você tenha, a despeito de todo o poder que você tenha, você deve se colocar no lugar do próximo. Você deve abençoar o outro. O próprio Jesus fala no capítulo 23, mais à frente, que os humilhados serão exaltados. Que para você ser grande no reino dos céus, você tem que ser servo. E isso serve pra gente hoje. Você pode ter tudo. Você pode ter muito dinheiro, muitos bens. Mas você precisa entender que para você ser exaltado no reino dos céus, você precisa ser servo. E para nós transformarmos esta sociedade, nós precisamos ser servos. Como assim? Abençoar pessoas. É você entender que o privilégio que Deus te deu, que a bênção que Deus te deu, que todas as oportunidades que Deus te deu, não são só para você, mas é para abençoar outras pessoas também. Lembre-se, ter atitudes de humildade é entender que você está no mesmo patamar do outro. É entender que você tem que se colocar no lugar do outro. É entender que você tem que abençoar outras pessoas. O próprio Jesus, podendo entrar em Jerusalém com toda a sua glória, com todo o poder, com o anjo descendo lá a rodo, ele preferiu montar numa jumentinha para demonstrar para o povo que ele estava no mesmo patamar, a despeito de ser o próprio Deus, e com a sua humildade, abençoando as outras pessoas e todo o povo de Jerusalém. Tenha atitudes de humildade. Ande na contramão desse mundo. Eu não estou dizendo para você não ter dinheiro. Eu não estou dizendo para você não ter sucesso. Eu não estou dizendo para você não ter poder. Eu não estou dizendo para você não empreender. Eu não estou dizendo que você tem que andar um pobre coitadinho. Não. Pelo contrário. Cresça e abençoe. Prospere e abençoe. Prospere e transforme. Porque a partir do momento que você estiver tendo atitudes de humildade e abençoando pessoas, Deus vai continuar te abençoando em dobro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Que Deus te abençoe e tenha atitudes de humildade. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça. Avante sempre.